Recentemente, a Secretaria de Estado da Saúde emitiu um alerta sobre o aumento dos casos de coqueluche em Santa Catarina. Somente esse ano já foram confirmados 106 casos no estado, um crescimento expressivo em comparação ao ano passado, quando tivemos apenas 2 registros. Nós conversamos então com a doutora Raíssa Cristina Moraes Catânio, ela que é infectologista pediátrica do Complexo Médico Provida. E ela está passando aqui para nos explicar mais sobre o que é a coqueluche e os estágios dessa doença. A coqueluche é uma doença respiratória causada pela Bordetella pertussis, que é uma bactéria que é transmitida por gotícula, ou seja, de contato de pessoa infectada para outra pessoa. Ela geralmente a gente divide em 3 estágios. Estágio catarral, que é semelhante a qualquer infecção viral de via aérea superior, com tosse leve, coriza, pode ter febre ou não, e quando tem uma febre mais baixa. O estágio paroxístico acontece quando tem os ataques de tosse, eles vão aumentando em gravidade, vai uma tosse que vai piorando, e a criança tem várias crises de tosse em pouco tempo, e pode ter, ou geralmente nem tem esforço respiratório. A criança pode engasgar, pode ficar cianótica, que é ficar com os lábios mais roxinhos devido à dificuldade para respirar. E é nessa fase que pode ter o guincho respiratório e os vômitos pós-tosse. Não é qualquer vômito pós-tosse, são várias e várias crises de tosse que são seguidos de vômito. E o estágio de convalescência, a tosse vai diminuindo aos longos das várias semanas a meses e tem uma duração total de 4 semanas aproximadamente. Pois é, mas como é que a coqueluche é transmitida, hein, doutora? A transmissão da coqueluche se dá por contato de gotícula, ou seja, uma pessoa contaminada tosse no ambiente e as gotículas que estão ali no ar, que ficam poucas horas no ar, contamina quem está saudável. Com certeza, as pessoas mais suscetíveis ou que têm maior risco de gravidade são as crianças menores e as pessoas que não têm a vacinação completa. E esse quadro clássico acontece em crianças menores de 10 anos que geralmente não foram vacinadas. Agora, como é que a coqueluche é transmitida? A doutora Raíssa está nos explicando. Para prevenir, nós temos principalmente a vacina. Manter o calendário vacinal em dia de todas as crianças previne não só essa como várias outras doenças. Mas a vacina da coqueluche, que é a vacina da DTP, que inclui a Bordetella pertussis, já está incluída no calendário vacinal, com 2, 4 e 6 meses, é o padrão. Depois com reforço com 15 meses de vida e com 4 anos de vida também tem reforço. Uma das formas de prevenção, que pouca gente sabe, é na gestante. Por volta das 20 semanas, é feita a vacina da DTPA, que é a vacina que tem a Bordetella pertussis, que é um pouco mais específica assim para a grávida, e ela não serve apenas para proteger a pessoa que está grávida, mas ela também funciona para passar os anticorpos para o bebê e ele ficar imunizado passivamente, digamos assim, com todas as imunoglobulinas que a mãe vai passar para o bebê. As crianças que foram vacinadas, elas geralmente cursam com um quadro muito menos grave quando comparado com as que foram vacinadas. A vacinação diminui muito o tempo de tosse e a gravidade também da doença. Além da vacina, também podemos fazer a profilaxia pós-exposição, que é quando alguém que é fator de risco tem contato com uma pessoa que teve o diagnóstico de coqueluche. Essas pessoas de alto risco são as crianças menores de 1 ano, especialmente as menores de 4 meses, mulheres grávidas, pessoas com imunodeficiência, pessoas com alguma condição médica subjacente, se tem alguma doença pulmonar crônica, uma insuficiência respiratória, e as pessoas que têm contato com crianças. E aí é considerado contato próximo quando esses contatos eles vivem na mesma casa, eles ficaram frente a frente com menos de 1 metro, e tiveram contato direto com as secreções respiratórias, orais ou nasais de um paciente sintomático. E também que esse contato tenha sido pelo menos maior ou igual a 1 hora. Pois é, e a doutora fala mais sobre os sintomas, né? Ela falou alguma coisa no início, mas agora reforçando os sintomas para que você fique bem alerta. Quando a criança está com uma disfunção respiratória muito grave,
vai ter que ser avaliado para ver se não tem necessidade de internação. Se a criança não tiver necessidade de internação, pode ser tratado com um antibiótico via oral para casa. Quando for uma suspeita de coqueluche, o paciente tem que ser avaliado pelo médico, a criança tem que ser avaliada pelo pediatra. Na suspeita de coqueluche, a gente vai notificar o caso para vigilância e vai iniciar o tratamento empiricamente. Os sintomas que a gente sempre tem que ficar atento é principalmente a insuficiência respiratória, aquele desconforto respiratório, a frequência respiratória mais aumentada, a criança com dificuldade para respirar. Isso sempre vai ser um critério da criança ter que ser avaliada por um pediatra no pronto atendimento ou pelo seu pediatra assistente. Mas, no caso de tosse que tem mais de 2 semanas, ou tosse que faz a criança perder o fôlego, uma tosse que está persistente, tem que ser avaliada por um pediatra para poder descartar essa possibilidade ou, se for uma suspeita, fazer o tratamento. Pois é, para finalizar, a infectologista pediátrica nos fala sobre um mito relacionado à coqueluche e também sobre o que estaria causando este aumento expressivo de casos. As pessoas acham que depois que você teve coqueluche uma vez, você não pode ter nunca mais, que essa infecção é permanente. Isso é um mito. Se você já teve e tratou, você pode pegar essa bactéria de novamente. É o mesmo caso de quando a gente é vacinado para coqueluche. A gente recebe a vacina da Bordetella pertussis, que é da toxina da Bordetella, e a gente pode ainda adquirir a doença, só que é uma doença muito mais branda do que se a gente não tivesse a vacina. A gente está praticamente voltando, por enquanto, ao padrão pré-pandêmico, digamos assim. Teve uma bela diminuída no período de pandemia, ainda não tem estudos deixando claro o porquê. Pode ter sido pelo isolamento social, que as pessoas tinham menos contato umas com as outras, e agora a gente está voltando para mesmo, por enquanto, pelos dados que a gente tem da vigilância, é que a gente está mais ou menos no mesmo padrão pré-pandemia. Tem que esperar fechar todo o ano da vigilância epidemiológica, todo esse controle, para a gente ter uma certeza de quantos casos foram a mais, ou se está bem parecido com a era pré-pandemia. Interessante, né? E coincidentemente hoje também o Jornal Diário do Sul traz uma matéria falando sobre coqueluche e também com a doutora Raíssa, que é da Provida. Ela diz o seguinte: a coqueluche acomete principalmente crianças menores de 10 anos de idade. Então é uma doença que tem que ter cuidado, você que tem filho, você que tem neto, fique ligado porque é uma doença que não aparecia muito alguns anos atrás, mas desde a pandemia 2019 ela voltou a aparecer, infelizmente. E o pior é que ela não é um vírus, é uma bactéria, e bactéria é complicado, né? É, o que ela disse aqui, exatamente. Complicado mesmo. Então tem que estar atento. Uma outra questão que nós queremos chamar a atenção aqui também é sobre aquelas pessoas que deixam de se vacinar. Essa semana agora eu perdi um grande amigo meu com HN1, tá? Então acabou falecendo. A gripe, né? É a gripe, né? Porque ele também relaxou da vacina, que disse que não precisava mais ser vacinado, e acabamos de sepultar ele no sábado aqui na cidade de Tubarão. Bem conhecido na cidade, um grande mecânico, acabou nos deixando aí com seus 55 anos de idade. Então as pessoas têm que continuar vacinando, porque o vírus ele continua. Não podemos relaxar, gente. A vacina é a única forma de prevenção, claro. Com certeza, né? É isso.